aí o que você queria, lei orgânica do município de Santo André para o concurso da Câmara de Santo André. A gente vai continuar aqui. Este é um vídeo maior, vamos fazer 3 vídeos grandes, 2 vídeos pequenos. Então esse é um vídeo maior, tá? Vamos continuar aqui da parte de atribuições ou de competências privativas da Câmara Municipal. Nós estávamos falando no vídeo passado algumas coisas, a gente vai continuar aqui. E veja, uma coisa importante aqui, vimos com relação a cidadão honorário, julgar o prefeito, foi a última coisa que a gente viu no vídeo passado. Olha só aqui, tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa, prestadas anualmente no prazo de 90 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, observados os seguintes preceitos. O parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. E aí a linha B não precisa saber, porque ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo, e daí rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao MP, para fins de direito. Coisas importantes aqui, tá? Esse é um artigo que para fins práticos ele é muito importante, por isso que eu vou falar dele com um pouquinho mais de cuidado. Olha só, então compete à Câmara Municipal fazer o quê? Tomar e julgar as contas. Então tomar as contas e julgar as contas. Ou seja, a Câmara Municipal, já falamos no vídeo passado, que ela tem duas funções. Ela tem a função legislativa, de legislar, e ela tem também a função de fiscalizar, função fiscalizatória. Ela faz o controle externo das atividades do Poder Executivo. Pois bem, coisa importante então, se ela controla o Poder Executivo, o que a Câmara pode fazer? Ela pode e deve, em verdade, fazer uma verificação das contas anualmente do prefeito municipal. Qual é o ponto? Então aqui o que se diz é o seguinte, tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa. Da mesa aqui, claro, da mesa diretora, né? Mas é lógico que pra gente é mais importante que a gente veja o que a Câmara faz com relação às contas do prefeito. E tanto as contas do prefeito como as contas da mesa precisam ser prestadas anualmente. Então todo ano precisa ser ali feita uma prestação de contas com relação a isso. E aí veja, no prazo de 90 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas. Aí você lê que sim, você fala assim, não, mas peraí, esses 90 dias é a partir do quê? Então eu quero só que você entenda, não precisa decorar nada disso, quero que você só guarde uma coisa, olha só. A partir do momento em que o Tribunal de Contas fizer um parecer prévio das contas do prefeito e da mesa, é a partir dali que eu começo a contar os 90 dias para tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa, tá bom? Então, tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa prestadas anualmente no prazo de 90 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, o que eu quero que você guarde mais especificamente? Esse prazo, lógico, de 90 dias aqui após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, primeiro, quero que você entenda isso. Primeiro, o Tribunal de Contas olha aquilo, faz um parecer e manda para a Câmara. Essa é a sequência. Então, primeiro o Tribunal de Contas faz um parecer prévio. Então, o Tribunal de Contas analisa as contas do prefeito e da mesa, faz um parecer e manda para a Câmara. Chegou na Câmara, o que a Câmara vai fazer? Ela vai fazer ali o julgamento dessas contas e nesse caso isso precisa ser feito em até 90 dias, tá? Depois que receber. Então recebeu o parecer do TCE, o TCE é o Tribunal de Contas do Estado, tá? Então recebeu o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Hoje abre-se um prazo de 90 dias para julgar as contas. É isso, tá bom? Então recebeu o parecer, claro que a gente chama de parecer prévio, tá? Do TCE, tá? Por isso que é prévio, vem antes, né? Meu Deus, né? Então, é lógico, é um parecer ali com relação às contas. E aí, lógico, né? A Câmara é obrigada a aprovar as contas do prefeito? Não. Só que tem uma coisa, para ela rejeitar, aí é uma coisa importante. O parecer de quem, né, professor? O parecer do TCE, do Tribunal de Contas. Então, primeiro o Tribunal de Contas faz o parecer, depois eu vou julgar essas contas. Pois bem, o parecer do Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Cara, isso é muito importante, esse quórum aqui eu quero que você guarde, porque para a rejeição do parecer do Tribunal de Contas precisa ser feito por meio de 2/3 do Tribunal dos membros do Tribunal de Contas, dos membros da Câmara, tá? Então o parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros das contas. Então quero que você entenda uma coisa, aqui eu estou falando do parecer do Tribunal de Contas sendo rejeitado. Agora, quero que você entenda uma coisa. Pode ser que o Tribunal de Contas diga o seguinte, olha, eu quero dizer que o prefeito gastou tudo corretamente. Então, o parecer do Tribunal de Contas aprovava as contas do prefeito.
para que a Câmara possa rejeitar esse parecer, ela precisa de 2/3 dos votos. Pode ser também o contrário. Pode ser que o Tribunal de Contas rejeite as contas do prefeito, diga que as contas do prefeito estavam todas erradas, ele comprou tudo errado, gastou mal o dinheiro e tal, e a Câmara pode passar a mão na cabeça dele. Hoje em dia a gente fala de passar pano, né? Passar pano para o prefeito, aprovando as contas, ou seja, rejeitando o parecer do Tribunal de Contas por 2/3 dos membros da Câmara, tá bom? Então, esse é um juízo que também é lógico, existe ali um juízo político a ser feito pelo vereador, né, que vai fazer esse julgamento, né, pelos vereadores todos que vão fazer esse julgamento. Então, essa é uma informação importante. Então, não precisa confundir mais do que isso, não precisa ir mais do que isso. Então, olha só, o Tribunal de Contas fez o parecer. Pois bem, o parecer feito pelo Tribunal de Contas, ele pode ser aprovado pela Câmara, independente do que diga o parecer do Tribunal de Contas. Aquilo que o parecer do Tribunal de Contas disser, se eu quiser rejeitar, eu posso fazer isso. Como? Por 2/3 dos vereadores. Agora tem um outro passo, que é o que está na letra C. Se eu rejeitar as contas do prefeito, ou da própria mesa, né? Mas em geral isso é do prefeito, né? Mas se as contas forem rejeitadas, o que eu preciso fazer? Eu não posso prender o prefeito, não posso prender os membros da mesa, não posso fazer nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar isso para quê? Para o Ministério Público, para que o Ministério Público ajuize a ação necessária, tá bom? Então essa é uma informação importante. Cara, isso aqui tem cara, tem cheiro, tem jeito de concurso. Então veja só, compete privativamente. Então só cabe à Câmara Municipal fazer isso. Fazer o quê? Tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa. A partir de quê? A partir do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas. Essas contas são prestadas anualmente. Pois bem, gostei daquilo que o Tribunal de Contas disse, eu vou aprovar. Não gostei, independente do que está sendo dito lá, não gostei do que o Tribunal de Contas disse, vou rejeitar. Para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas, eu preciso fazer o quê? Votação, aprovação de 2/3 dos membros da Câmara. Votação para a rejeição, tá bom? Então essa é uma informação importante. E claro, se for rejeitado o pedido de aprovação de contas, então se as contas forem rejeitadas, aí elas são imediatamente enviadas ao Ministério Público, tá? Aí claro, aí tem outras coisas aqui mais tranquilas, tá? Esse aqui é importante, tá? Muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Agora, outras coisas muito mais tranquilas, né? Zelar pela preservação da sua competência, aprovar iniciativas do Poder Executivo que repercutam sobre o meio ambiente, apreciar os relatórios anuais do prefeito. Tudo bem, não me parece aqui que seja uma coisa assim tão interessante, porque lógico, quando você fala, por exemplo, apreciar relatórios anuais do prefeito sobre a execução... Opa, tirei do... Peraí. Eu apertei errado aqui, eu tinha fechado o arquivo. Mas olha só, quando eu estou falando aqui, por exemplo, de apreciar os relatórios anuais do prefeito, a gente está falando aqui de fiscalização, né? Uma outra coisa interessante, ó, de competência privativa da Câmara, autorizar o referendo e o plebiscito. O professor precisa saber a diferença de um e de outro? Não, só a título de exemplo, né, de explicação, de exemplo não, mas de explicação, o referendo, a lei é aprovada e depois eu pergunto para a população se aquela lei está boa ou não. O plebiscito, eu consulto antes a população para saber se eu posso ou não criar uma certa lei. Tá? Não vai ser perguntado isso para você, mas cabe à Câmara Municipal fazer essa autorização do referendo e do plebiscito. Tá? Então, dispor sobre sua organização política, criação e transformação de cargos, está tudo bem, está tudo certo. Exercer mediante, ó, de novo, ó, controle externo. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, das entidades da administração direta e indireta e das funções instituídas pelo poder público. Então aqui de novo, né, a gente já tinha falado lá no início que a Câmara exerce privativamente esse controle externo e agora a lei vem reforçar essa informação, tá bom? Então esse é um ponto importante. Os subsídios dos vereadores serão fixados por resolução em cada legislatura para a subsequente. Para o quê? Para a legislatura, ou seja, para o período de 4 anos subsequente, nos termos do artigo 29 e tal da Constituição. Então veja, agora em 2024, no final de 2024, vai ser fixado o quanto os próximos vereadores vão ganhar daqui a 4 anos. Essa é a ideia. E qual é o nome do ato, qual é o nome da norma da Câmara Municipal que vai fazer isso? Vai ser uma resolução. Então aqui é importante, né? A gente até viu no vídeo passado e vamos fazer isso com muito mais ênfase, né? Vamos assim dizer, quando nós fizermos lá a nossa reta final, que eu já anunciei aqui para vocês. Veja, por exemplo,
a gente faz por resolução assuntos de economia interna, a gente faz por decreto legislativo demais casos. Então aqui é um caso de nós fazermos isso por resolução. Então os subsídios dos vereadores vão ser fixados por resolução, tá? Então esse é um ponto importante. Então uma coisa relevante é, eu fixo agora, este ano, final do mandato de todo mundo, final da legislatura, então eu fixo agora o que os próximos vereadores vão ganhar nos próximos 4 anos, no início do mandato, no início da nova legislatura, tá bom? Então esse é um ponto importante. Os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, nos termos do artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal, em cada legislatura para a subsequente. Então a mesma coisa, tá? Então a mesma coisa. Então veja uma coisa importante, subsídio de vereadores é fixado por resolução. Subsídio de prefeito e vice-prefeito e secretários municipais é fixado pelo quê? Por lei. Por lei. Professor, mas resolução não é lei? Não. Quero que você entenda uma coisa. Norma é o gênero, tá? Só a título de explicação para você aqui, ó. Norma, dentro de norma você vai ter a lei, você vai ter a emenda, a lei orgânica, você vai ter a resolução, você vai ter, por exemplo, várias outras, tá? Só para que você entenda, por exemplo, decreto legislativo e assim por diante, tá? Precisa saber isso, então norma é o gênero, então norma é o que vai normatizar, é o que vai regulamentar alguma coisa. Por vezes você regulamenta alguma coisa por lei, por vezes você regulamenta por uma emenda à lei orgânica, você regulamenta por resolução, por decreto legislativo, etc, tá? Então isso é uma observação importante para você, tá? Então quero que você não confunda isso, tá? Então veja só para que você tenha em mente aqui, vou até colocar uma tabelinha aqui para você, ó. Olha só, então veja só. Subsídio de vereador, então subsídio é quanto vai ganhar, tá bom? Então subsídio de vereador é estabelecido pelo quê? Por resolução. Já o subsídio de prefeito, vice e secretários é feito por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Olha que diferença, né? Então, às vezes, está escrito, né? E a gente, às vezes, não consegue fazer essa visualização, né? Então, isso é muito importante para a gente também, quando vai fazer um concurso, porque isso pode fazer a diferença quando a gente está estudando, tá? Então, o subsídio do prefeito, do vice e do secretário vai ser feito por lei. Lei de iniciativa de quem? Quem vai começar a discussão disso aqui, a própria Câmara, tá? E depois, claro, isso vai para a sanção ou veto do prefeito. É claro, né, se a Câmara votar para aumentar o mandato o subsídio do prefeito, eu não sei se o prefeito vai vetar isso, né? Mas enfim, né? Mas é uma observação importante aqui pra gente. Agora a gente vai para os vereadores. Então olha só, coisas importantes aqui pra gente agora sobre os vereadores, sobre a pessoa dos vereadores. Olha só, além da inviolabilidade prevista no inciso 6º, artigo 29 da Constituição Federal, o que diz lá a Constituição? Que os vereadores são invioláveis naquilo que eles falarem enquanto vereadores. Então é claro, você é um vereador, você tem a possibilidade de falar o que você quiser, com responsabilidade, mas falar o que você quiser dentro do parlamento municipal, dentro da Câmara Municipal. Professor, mas a Câmara é um parlamento? É um parlamento municipal, lógico, né? Parlamento é onde se parla, se fala, né? Então, esse é o ponto importante. Então é lógico, né? O cara não pode subir lá e falar que quer um golpe militar, por exemplo. Eu estou dando exemplo. Não que isso exista, tá bom? Mas imagina que aparece por aí um maluco que diz isso, eu quero que feche tudo, e não sei o que tal. Não pode, por quê? Porque, veja, a própria Constituição não pode permitir que a pessoa fale contra a própria Constituição, né? Então, não tem sentido. Mas qual é o ponto aqui? Então, existe a inviolabilidade por aquilo que os vereadores falam, por aquilo que os vereadores de fato expressam dentro da Câmara Municipal. Eu só guarde essa informação porque eles têm essa inviolabilidade, ou seja, eles não podem ser violados, incomodados, molestados no sentido de serem processados, etc., por aquilo que eles falam enquanto vereadores dentro da Câmara Municipal ou exercendo o mandato de vereadores. Então eles têm a imunidade na fala, mas claro, essa imunidade não é absoluta e restrita e sem nenhum controle, porque ele tem que, claro, respeitar a própria Constituição que lhe deu aquele poder, tá bom? Então, além da inviolabilidade, ou seja, inviolabilidade aqui é a possibilidade de dizer o que quiser, desde que respeite a Constituição, certo?
Então, além da inviolabilidade, os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Então é lógico, né? Isso aqui, de certo modo, é a preservação do sigilo da fonte. Então o vereador recebeu uma informação de que na prefeitura municipal está tendo um problema lá no setor de licitações. Ele não precisa dizer quem que disse isso para ele, porque por vezes os próprios servidores podem ter ali uma comissão, ou pode ter um servidor que chega lá e conta isso para o vereador. E o vereador não vai contar, olha, eu ouvi do servidor fulano de tal que está acontecendo tal coisa. Por quê? Porque esse servidor depois vai ficar perseguido dentro da administração pública. Então esse é o ponto, tá bom? Então existe a inviolabilidade. Então essa liberdade que o vereador tem, sim, ele pode falar o que ele quiser, ele pode falar até o que me desagrada. A democracia é isso. A democracia, passou uma toca louca aqui agora, né? Mas a democracia, o que é? É a possibilidade de você dizer o que você quiser dizer, ainda que isso incomode outras pessoas, mas desde que aquilo não desrespeite. Veja, incomodar é diferente de desrespeitar. Eu posso não concordar, mas se a pessoa está falando dentro da civilidade, pode falar. E a democracia é isso. A normalidade democrática presume que você tem a capacidade de tolerar pessoas diferentes e que falem coisas diferentes, porque são pessoas que representam segmentos diferentes da sociedade. O povo é multifacetário. O povo tem as pessoas que são ateias, né? Tem as pessoas que são religiosas, tem as pessoas que são de direita, de esquerda, etc. Tá tudo certo. Então pode ter todo mundo, não tem problema. Agora, você não pode perseguir a pessoa que está falando alguma coisa com a qual você discorda, tá? Esse é o ponto, tá? Os vereadores não poderão fazer algumas coisas, então existem aqui algumas vedações ou restrições aos vereadores. Então, veja, coisas importantes, ó. A gente tem aqui 2 pontos de proibição. O primeiro ponto de proibição é esse aqui, desde a expedição do diploma. Então, a partir do momento que esse cara foi reconhecido como um vereador eleito, isso é a expedição do diploma, tá? Então, desde o momento em que ele foi reconhecido como vereador eleito perante a Justiça Eleitoral, tá? Então, diploma é isso. Então, desde o momento em que ele recebeu ali o diploma da Justiça Eleitoral de que no dia 1º de janeiro ele vai poder tomar posse, ele não pode mais fazer o quê? Não pode mais firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, etc., no âmbito e em operação no município, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. Ou seja, o cara foi eleito vereador. Então, se ele foi eleito vereador, por cautela, não vamos deixar esse cara... Imagina o seguinte, pensa o seguinte, esse cara que foi eleito vereador, ele tem lá uma empresa de transporte, tá? Então veja, ele tem uma empresa de transporte e essa empresa de transporte quer fornecer um serviço de transporte para o município. Cara, não pega bem, fica meio esquisito, né? Fica meio estranho. A Lei Orgânica de Santo André diz o seguinte, que ele não pode firmar, manter contrato, etc., com o município, tal. Só que tem uma coisa, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, ou seja, quando existir realmente uma situação de completa igualdade entre as duas partes. Mas qual é a regra? A princípio, a regra é a de que você não pode contratar, salvo nessa situação, quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, ou seja, é algo que seria aplicado quem quer que fosse o dono da empresa. Essa é a ideia. Então, todo mundo vai ser tratado igual, tá? Mas, claro, guarde essa informação. Qual é a regra, em primeiro lugar? Não pode firmar ou manter contrato. Então, firmar é começar de agora, ou manter ele. Então, pensa o seguinte, o vereador, você poderia ter uma questão assim, né? Fulano de tal era o dono de uma empresa de transporte e essa empresa prestava serviços para a prefeitura municipal. E ele nunca tinha sido vereador. Ele se candidatou e foi eleito. Ele pode continuar sendo dono dessa empresa que presta contrato para o município e veja, ele não pode firmar, ou seja, assinar agora, ou ele não pode manter um contrato que já existia. Mas o que ele vai ter que fazer, professor? Passa a bola, meu jovem. É só isso que você vai fazer. Sai fora. Não é mais com você. Você já vai ganhar o dinheiro público merecido, porque você foi eleito, mas você já vai ganhar o dinheiro público sendo vereador. Esse é o ponto, tá? E também, desde a diplomação, ou seja, expedição do diploma, ele não pode aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da alínea anterior. Ou seja, ele não pode aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado
Inclusive os demissíveis ad nutum, cara, que nome esquisito, né? Ad nutum, a expressão ad nutum é congesto. Sabe quem é o congesto? O comissionado, tá? Então aqui, inclusive, cargo comissionado. Acho que é mais... seria melhor, né? Mas se tudo tivesse assim tão claro, não precisava de mim, né? Então tá bom, fica tudo ruim para interpretar assim, porque o professor vai te explicar. Claro, o professor que sabe o que está falando, né? Não é qualquer um, né? Então cargo comissionado, por exemplo. Não, claro, não estou dizendo que só existem os cargos comissionados aqui e tal, mas só para você entender, né? Então, o cara que foi eleito e ele foi diplomado, cara, pisa no freio. Agora você já não vai mais ser um comissionado, você já não vai ser mais alguém que vai ser empregado, vai exercer alguma função nessas sociedades, nessas empresas que têm a participação do poder público. Por quê? Porque agora a sua função vai ser outra. Você vai estar numa outra, você vai estar atento a outras coisas. Então esse é um ponto importante, tá? Então, essa é a informação. Então, o vereador também não pode, desde a posse, então a partir do momento que ele tomou posse, ele também não pode fazer algumas coisas. Então perceba que são em dois momentos, ó. Desde a expedição do diploma é um primeiro momento. Então, para a situação de expedição do diploma, você tem aqui duas restrições. Primeiro, fazer contrato, etc., a não ser que o contrato fosse igual para todo mundo, etc. Então não pode assinar nem manter esse contrato que já existia antes de ele ser eleito, e também não pode aceitar nenhum cargo nessas entidades que vão ter contrato ou com o próprio poder público, tá? Essa é a informação importante, tá? Desde a posse ele não pode fazer algumas coisas também, muitas aqui bem similares, né? Então ser proprietário, controlador de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica ou nela exercer função remunerada. Então veja, é claro, a partir do momento da diplomação ele já não pode manter contrato. E depois que ele tomar posse ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor dessa empresa. Tá? Também não pode ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades públicas. Então, cara, o cara não pode ser ao mesmo tempo vereador e não pode ser ao mesmo tempo chefe de seção de tributos comissionado na prefeitura. Por quê? Porque esse é um cargo comissionado, é um cargo demissível ad nutum, tá? Então, só a título de exemplo aqui, tá? Então, ó, exemplo, tá? Não pode ao mesmo tempo ser vereador e ocupar um cargo comissionado na prefeitura. Professor, mas eu já vi muita gente que foi eleita vereadora e depois foi ser um ocupante de cargo em comissão na prefeitura. Beleza, só que ele não pode fazer os dois ao mesmo tempo. É isso que a lei orgânica proíbe, tá? Então, esse é um ponto. Ah, mas e se ele for um servidor normal? Opa, se ele for um servidor normal, aí cai lá no artigo 37, 38, 39 da Constituição, que fala sobre a acumulação do cargo de servidor público com a de vereador. Aí beleza, não tem problema nenhum. Agora, cargos demissíveis ad nutum, que é um cara que não é concursado, pô, não dá, tá? Não tem como, tá? Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades, então não pode ter nenhum tipo de apoio financeiro, então patrocinar causa é isso, e ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, também não pode, tá? Então não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Aqui tem uma treta muito grande, isso não vai ser perguntado para você, né? Mas em muitos lugares tem uma disputa muito grande, porque às vezes o cara é eleito conselheiro tutelar e depois ele é eleito vereador. E existem lugares e existem tribunais que entendem que a pessoa não pode acumular, porque, por exemplo, a Lei Orgânica de Santo André dá a entender isso. Ah, professor, mas eu conheço, lá em Santo André pode, não sei o quê. Não quero saber, eu estou dizendo teoricamente o que está sendo dito na Lei Orgânica. Então ele não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, tá bom? Então, é claro, ele não pode ser vereador em Santo André e em São Bernardo. Lógico que não pode, porque ele não tem como isso, mas existem outros cargos que tem ali que a situação de eleição, né? Então, por exemplo, o conselheiro tutelar é um deles, tá? Então essa é a ideia. Pois bem, amigos, continuando ainda, olhando sobre o conteúdo aqui sobre os vereadores, vai perder o mandato vereador o quê? Que infringir infringir é violar, tá? Infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Então veja só, o cara que fizer isso aqui, ó, o artigo anterior é o artigo 11. Então veja só a pergunta importante para você. O cara foi eleito vereador e ele foi diplomado e depois da expedição do diploma ele firmou um contrato que não tinha cláusula uniforme, ou seja, ele firmou um contrato ali dando um jeitinho para ele manter a empresa dele prestando serviço para a administração pública.
Pois bem, nesse caso, o que pode acontecer com ele como vereador? Ele pode perder o mandato, porque ele violou uma proibição. Então, cara, se é proibição, então isso aqui são proibições aos vereadores no artigo 11. Se isso é uma proibição, caso ele viole essa proibição, cara, vai perder o mandato. Tá? Também, outra coisa, vai ser ali cassado o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Tá? Então, é claro, né, ele não pode ficar pelado lá na sessão de Câmara, não pode fazer nada lá, pô. Não pode, né, fazer coisas aviltantes, né, nada disso. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa, ou seja, em cada ano, vamos assim dizer, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Então, se o cara faltar mais de um terço, se o cara faltar, na verdade, um terço das sessões, ele vai perder o mandato. A não ser, claro, se ele estiver em licença, aqui licença médica, licença maternidade, paternidade, etc, tá tudo bem. Agora, se ele não estiver em licença nem nada, se ele não vai porque ele não quer, porque não tem nenhum motivo justificado, ele está faltando mesmo e querendo só sobreviver às custas do povo de Santo André, ele vai perder o mandato, tá? Também que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Cara, é lógico, né? Nesse caso, uma coisa importante, né? A pessoa que é condenada por um ato de improbidade administrativa, por exemplo, uma das consequências da condenação é a suspensão dos direitos políticos, né? A gente sabe que no caso de uma condenação criminal também os direitos políticos daquela pessoa estão suspensos, ou seja, ele não pode votar e não pode ser votado. Se ele não pode ser votado, ele não pode ocupar um cargo público para o qual ele tenha sido votado, eleito, né? Então essa é a ideia. Também quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos na Constituição, e que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Só que aí tem uma coisa importante. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Então veja só, a própria lei orgânica diz que quando o vereador abusa das prerrogativas asseguradas ao vereador, prerrogativa de fala, aquilo que ele fala, né? Então, ou de direitos que ele tem para exercer, né? Se ele abusar disso, ele pode ser considerado ali como ato incompatível com o decoro. O decoro é a honradez, né? Decoro é isso. Então, quando a pessoa age de modo incompatível com o decoro, ele está quebrando o decoro, né? Então, nesse caso, se ele quebrar o decoro parlamentar, se ele fizer alguma coisa moralmente reprovável, ele pode perder o mandato, pode ser cassado. E além disso, se ele perceber vantagens indevidas também, né? Me parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E aí tem uma observação importante, ó. Nos casos dos incisos 1, 2 e 4, qual que é o inciso 1? Ó, violar proibições. Ó, vamos colocar aqui, ó. Violar proibições. Inciso 2, qual é? Quebra de decoro. E o inciso 6º, qual é? Condenação criminal. Nesses três casos, veja, a lei orgânica está dizendo que ele perde o mandato. Só que veja só, o que agora a lei orgânica está dizendo? Para esses três casos, no caso de ele violar proibições, no caso de quebra de decoro ou de condenação criminal, a perda do mandato será decidida pela Câmara por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou do partido político representado na casa, assegurada a ampla defesa. O que isso significa? Significa que isso... Então, observação. Isso significa que a perda do mandato não é automática, mas precisará ser votada pelos vereadores. E só haverá perda do mandato em caso de aprovação pela maioria absoluta dos vereadores. Tá? Então essa é a ideia. Então olha só, inciso 1º, inciso 2º e inciso 6º. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter voto secreto, inclusive, e maioria absoluta para realmente eu perder o mandato por violação das proibições. Que proibições? Aquelas de não manter contrato, etc., de não ter cargo comissionado, etc.,
quebra de decoro ou condenação criminal. Tá? Aí veja só que o parágrafo 3º diz, nos casos previstos nos incisos 3, o que é o 3? Não comparecer, então faltar 1/3 de faltas. E inciso 5º, Justiça Eleitoral, perda por decisão da Justiça Eleitoral, a perda será declarada pela mesa de ofício, ou seja, a própria mesa faz isso porque ela quer fazer, ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na casa, assegurada a ampla defesa. Então, olha só que coisa importante para a gente. Então, existem casos em que a perda do mandato ela é votada. E existem casos em que a perda do mandato é declarada. Então, olha só, atenção. Há casos em que a perda do mandato é votada. Pode ou não acontecer a perda do mandato. Há casos em que a perda do mandato é declarada, ou seja, ela acontecerá. Esse é o ponto importante, tá? E veja, esse é um ponto importante. Qual é a questão que poderia ser colocada para você numa prova, né? Uma pergunta sobre se todas as hipóteses de perda do mandato são automáticas. E a gente viu que não. Porque mesmo que ele tenha violado aqui alguns desses incisos, a Câmara pode votar isso para aprovar ou não a perda do mandato. Agora, se o cara faltou a 1/3 das sessões, pô, não tem o que fazer, cara. Você vai perder o mandato. Então, isso vai ser declarado. Eu estou declarando que você perdeu o mandato, tá? Então, esse é um ponto. Ou se a Justiça Eleitoral, de fato, ali caçar o mandato, a mesma coisa. Por quê? Porque eu não vou... Veja, é uma coisa básica, né? Se a Justiça Eleitoral... Veja, se a Justiça Eleitoral declarou a perda do mandato, significa o quê? Que eu não vou poder discutir, eu, Câmara Municipal, não vou discutir com uma decisão da Justiça. A decisão da Justiça eu cumpro, né? Eu tenho que cumprir a decisão. Então, claro que neste caso, eu não vou votar. Por quê? Porque aquilo já foi decidido pela Justiça Eleitoral e eu sou, como Câmara Municipal, obrigado a aceitar, tá bom? Então esse é o ponto também relevante aqui pra gente, tá? Artigo 13, não perderá o mandato considerando-se automaticamente licenciado o vereador investido em cargo de primeiro escalão da administração pública municipal, estadual ou federal, tais como secretário municipal, e aí os outros cargos aqui foram declarados inconstitucional por decisão aqui do Supremo. Mas qual é a informação importante aqui para a gente de fato prosseguir? Qual é a informação importante? A pessoa que foi empossada como vereador e, de fato, foi investido num cargo de primeiro escalão, então, por exemplo, foi o que eu acabei de falar para você. O cara foi eleito vereador e agora ele vai estar no primeiro escalão da administração pública municipal. Então ele é um secretário de governo. Então ele é um secretário municipal da educação, secretário municipal da saúde, secretário municipal de obras. Neste caso, ele não perde o mandato. Tá? Ele vai se considerar ali como licenciado, ele é um vereador licenciado. Professor, mas por que ele tomou posse? Bom, ele tomou posse porque aquilo era garantido para ele, né? Ele está garantido ali como vereador. Por quê? Porque se ele for um mau secretário da educação, ele pode ser demitido pelo prefeito e ele pode voltar depois a ser um vereador. Tá? Essa é a ideia, tá bom? Outra coisa, na hipótese prevista no caput, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Então, se o cara é eleito vereador, tomou posse como vereador e depois foi chamado pelo prefeito, foi convidado pelo prefeito para ser secretário de saúde, por exemplo. Ele pode optar se ele vai receber o que ele ganha como secretário de saúde ou o que ele ganha como vereador, cabe a ele de fato escolher, tá bom? O vereador poderá se licenciar em 3 hipóteses: por moléstia devidamente comprovada ou em licença gestante, então doença, licença gestante, para tratar de interesse particular sem remuneração por um prazo nunca menor do que 15 dias, e também para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Tá? Essa informação é importante. Para fim de remuneração, vai se considerar como em exercício o vereador licenciado nos termos dos incisos 1º e 2º. Então aqui ele ganha, certo?
Então se ele está doente, ou se ele está em licença gestante, ou se ele está em missão de interesse do município ou em caráter cultural, ele ganha. E aqui está até escrito, né? Não precisava nem a gente dizer, está escrito aqui sem remuneração, tá? A licença prevista no inciso 2º, ou seja, para tratar de interesse particular, depende da aprovação do plenário e nos demais casos será deferida pelo presidente. Então também aqui tem uma notícia, uma informação importante, vamos até trazer aqui para baixo. Então para o caso de licença sem remuneração, é estranho, né? Mas uma licença sem remuneração, o plenário precisa aprovar. Eu não falei aqui para vocês, já falei em outras oportunidades, em outros vídeos, de outros concursos, mas o plenário é o conjunto de todos os vereadores. Então, para que a pessoa possa se afastar para tratar de interesse particular, ele precisa sair sem remuneração e, além disso, precisa de aprovação do plenário, tá? E nos outros casos de afastamentos com remuneração, o presidente aprova, defere, tá? Essa é a ideia, tá? A licença gestante será concedida segundo os mesmos critérios e condições estabelecidos para a funcionária pública municipal. Tá tudo certo, tudo bem. O vereador afastado do respectivo mandato, nas hipóteses que a lei orgânica autoriza a sua licença, poderá reassumir o seu mandato, foi o que a gente falou, né? Após comunicar o seu retorno ao presidente da mesa diretora, tá? Então, informação importante. Então, esse cara que foi eleito vereador e estava como secretário municipal de saúde, foi demitido ou pediu demissão do cargo de secretário municipal de saúde, ele pode voltar e reassumir o mandato de vereador, deve fazer o quê? Comunicar o seu retorno ao presidente da mesa diretora. Já falamos que a mesa diretora é um órgão muito importante dentro da Câmara Municipal, tá? Em caso de vaga por licença ou perda do mandato, será convocado o respectivo suplente. O suplente é o cara que está no banco de reservas, que deverá tomar posse dentro do prazo de 15 dias, salvo motivo aceito pela Câmara. Então, pensa o seguinte, o vereador está doente, chamou o suplente também está doente. E aí o que a gente vai fazer, né? Mas a regra, a princípio, é toma posse dentro de 15 dias, tá bom? Nos casos previstos nesse artigo, não havendo suplente, o presidente comunicará o fato dentro de 48 horas diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral. Também é uma informação importante. Então, quando não houver suplente, tá? Então, pensa o seguinte, tem cidade que é assim, Santo André eu acho que não é, né? Mas tem cidade que é assim. Tem lá 10 vereadores na cidade e os 10 foram afastados pela justiça, por corrupção, por um monte de coisa errada que estão fazendo. Assumem mais 10 que eram suplentes. Aí esses suplentes também veem que o negócio está bom, os também são afastados. Chama mais 10 suplentes. Aí chega uma hora que vai acabar o número de suplentes. E aí o que faz? Explode a cidade? Fecha a cidade? Pô, não tem o que fazer, né? Então tem que comunicar isso para o Tribunal Regional Eleitoral. Por quê? Porque pode, inclusive, a depender do caso, serem marcadas novas eleições e assim por diante. Tá bom? Então aqui é uma informação também bem importante pra gente. A gente está acabando já o vídeo, mas olha só, agora vamos falar da posse dos vereadores. No início da primeira sessão legislativa de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, pô, tem até a hora, já pensou se cai no concurso a hora, vai ser, a sessão solene vai ser que horas? 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas ou 10 horas? Pô, mas, tudo bem, né? Mas é bom saber, né? Então às 10 horas, em sessão solene de instalação, independentemente do número, sob a presidência do mais votado dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. Coisas importantes aqui. Então o cara foi eleito vereador, vai comprar um terno bonito e vai lá no dia 1º de janeiro, vai fazer a sua posse, vai participar da sua posse. Pois bem, quem vai ser o cara que vai presidir, que vai comandar essa sessão? Vai ser o vereador mais velho? Tem município que é o vereador mais velho, mas aqui em Santo André não é. É o vereador mais votado. Mas é o vereador mais votado de todos os vereadores da história de Santo André? Não. Ou daquela eleição? Não. É o mais votado dentre os presentes. Aqui está o pulo do gato. Então, o mais votado entre os presentes. Então pensa o seguinte, que o cara que mais teve votos não foi. O segundo que mais teve votos não foi. O terceiro que mais teve votos não foi. Aí o quarto que teve mais votos foi. Estava lá no dia da sessão. E tinha mais gente lá. Quem que vai presidir isso? O quarto cara que teve mais votos. Tá? De todos ali, né? Se ele estiver presente, né? Então essa é a informação importante. Os vereadores vão prestar compromisso e vão tomar posse. Então, 1º de janeiro, 10 horas, uma sessão solene de instalação. Uma coisa importante, independentemente do número. Ou seja, você vai perceber
que a Câmara Municipal, para que ela funcione, para que ela faça as votações, você vai precisar ter um número mínimo de vereadores presentes, né? A gente sabe que o número mínimo de vereadores, o mínimo do mínimo são 27 vereadores em Santo André. Mas qual é o ponto importante aqui pra gente? O ponto importante aqui é, no dia da posse, professor, mas você acha que vai ter gente que vai faltar à posse? Pô, o cara tá comemorando, o cara vai ganhar 15 mil, sei lá, 20 mil por mês, o cara fala assim, quer saber, eu vou curtir, vou pra Fernando de Noronha, não sei o que, o cara esquece de ir na posse dele, por exemplo, né? Então veja só, o vereador que não tomar posse na sessão prevista nesse artigo, lá no dia 1º, deve fazê-lo no prazo de 15 dias, tá? Então tem que tomar posse em 15 dias, salvo motivo justo, né? Só se ele estiver doente, está internado, tal, tá, tudo bem, salvo motivo justo aceito pela Câmara. Mas veja, esta primeira sessão aqui, a primeira sessão legislativa de cada legislatura, ou seja, neste ano vai acabar o mandato de todo mundo. Então, isso aqui vai acontecer no ano que vem, dia 1º de janeiro de 2025, tá? Pra gente. Ou seja, no início da sessão legislativa de cada legislatura vai ser feita ali a sessão para tomar posse dessas pessoas. Qual é o ponto? O mais votado entre os presentes. Esta sessão não precisa ter um número mínimo de vereadores. Em geral, é claro que vai estar todo mundo ali, salvo um ou outro, porque todo mundo quer sair na foto já no dia tomando posse, né? Mas se não tomar posse, pode fazê-lo no prazo de 15 dias, tá bom? E no ato de posse, os vereadores deverão desincompatibilizar. O que é isso, professor? É se ele ocupa, por exemplo, algum outro cargo público que o impede de exercer o mandato de vereador, ele tem que sair desse cargo, tá? Na mesma ocasião e ao término do mandato, deverão fazer a declaração de bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando de ata o seu resumo. Então veja só, na mesma sessão, que mesma sessão, professor? Na sessão de posse, meu Deus, né? Então na mesma ocasião e ao término do mandato deverão fazer a declaração de bens. Então ele faz duas declarações de bens. Ele faz quando entra e faz quando sai, assim como é lá na Lei de Improbidade Administrativa para os servidores, artigo 13 lá da Lei de Improbidade, acho que você lembra disso. Se não lembra, tem aqui no canal também vídeos sobre a Lei de Improbidade, tá bom? Então, coisas importantes aqui, a gente vai parar por aqui, meus amigos, esse vídeo, que foi um pouquinho maior, né? Alguns recados, rápido, não vou te enrolar aqui, tá bom? Primeira coisa, o conteúdo dessa aula aqui, as anotações desta aula vão estar lá no meu canal do Telegram. Essa é a primeira informação. Então, como que eu faço para acessar o Telegram? Você pode olhar a descrição desse vídeo aqui, ou você pode olhar o primeiro comentário que está aqui, que é um comentário fixado. Vai ser o primeiro comentário que vai aparecer para você. Você entra lá e baixa esse conteúdo aqui. Professor, eu vi que o conteúdo é bastante conteúdo. Será que tem algum jeito de eu revisar isso rapidamente antes da minha prova no dia 25 de fevereiro? Tem. A partir do dia 15, a gente vai ter uma reta final para este concurso da Câmara de Santo André. E o que a gente vai fazer? Eu ainda vou trazer aqui as informações, mas veja, eu só vou fazer isso se eu tiver um número mínimo de pessoas interessadas. Eu já percebi pelo vídeo passado que existem pessoas interessadas. Professor, vai ser caro isso? Não vai ser caro? Não será caro. Tá? Vai ser R$200, professor? Eu pago R$200. Não, não vai ser R$200. Vai ser R$150? Não. Vai ser R$100? Também não. Vai ser menos do que isso, tá bom? Qual é o ponto importante? Reta final não é hora de fazer uma aula grande como eu faço aqui. Essa aula eu estou fazendo desse jeito, por quê? Porque a gente ainda tem um relativo tempo para assistir isso aqui, tá? Para assimilar algumas coisas, até para simular algumas questões aqui. Você vê que por vezes durante as nossas explicações aqui eu falo, olha, isso aqui poderia ser perguntado desse jeito, daquele jeito. Reta final é o seguinte, ó, tal coisa, presta atenção nisso, presta atenção naquilo e assim por diante, certo? Vão ser alguns vídeos curtos. Vão ser vários vídeos, mas vídeos curtos, rápidos, objetivos, diretos ao ponto, certo? Para você que estudou e vai revisar isso, e vai ser bom para você revisar, ou para você que não conseguiu estudar tudo, mas mesmo assim com aquilo que eu falar, você vai ainda conseguir salvar muitas questões na hora da sua prova, tá bom? Então, não vai ser nem R$100, vai ser menos do que isso, já deixo claro para você. Professor, mas por que você não dá aqui de graça também? Por que não? Tá? Porque eu acho que esse é um ponto, é um divisor de águas de um comprometimento também que talvez seja importante que você tenha, né? Porque aí você, inclusive, pagando por alguma coisa, você vai
claro, se comprometer a assistir, tal, porque eu quero o seu resultado também. Eu tanto quero que estou dando essas aulas aqui de graça, podia cobrar por tudo isso aqui. E veja, o Matheus Andrade, o Pureza, o Estratégia, o Gran Cursos, nenhum, o Damásio, ninguém está dando essas aulas aqui do jeito que eu estou dando. Não estão dando. Existe uma moça até muito boa, assisti um vídeo dela, pena que ela ainda é, se eu não me engano, estagiária na Defensoria Pública, alguma coisa assim, mas tem muito futuro, viu? Eu esqueci o nome dela, vi até um vídeo dela aí no YouTube também, muito boa professora. Veja, eu não sou de falar de ninguém não, né? De falar bem, né? Assim, mas tem muito futuro, mas ainda precisa, né, ter mais conhecimento, tem coisa que ela não sabe explicar, porque não estudou ainda, não é formada, e tem uma dificuldade clara ali em algumas coisas, mas é uma pessoa que está ali humildemente fazendo as coisas e eu acho que deve ser reconhecida também, tá? Então não tem nenhum problema, mas assim, do jeito que eu estou dando aqui, com este nível de conhecimento, eu fui procurador de um município por 8 anos, né? Trabalho no Ministério Público, eu fui professor aí, sou professor há mais de 10 anos. Então assim, é bem diferente, né? Então, veja, professor, o que vai ter lá na reta final? Vai ser o quê? Vai ser isso aqui, vai ser a minha cara aqui do lado, vai ser esse documento aqui no Word, só que vai ser pauleira, vai ser coisa intensa, rápida, para você tentar salvar muitas questões na hora da sua prova. Às vezes é aquela coisinha de última hora que você vê e vai conseguir salvar para responder questões na hora da sua prova, tá bom? Se você tiver interesse, vai estar disponível quando isso, professor? Talvez na semana que vem eu já tenha aqui o link para você, mas eu preciso de um aceno, que você me diga se você tem interesse nisso ou não. Só isso, por favor, porque isso vai me direcionar, porque se não tiver gente interessada eu nem faço, tá? Mas eu acho que vai ter, né? Pela quantidade de gente que vai ter esse concurso, eu acho que vale muito a pena, principalmente se quando eu falo você entende, né? Então eu acho que isso é muito importante. Vou embora, agradeço muito. O próximo vídeo que eu vou fazer ainda vai ser um vídeo grande, tá bom? Mais ou menos desse tamanho aqui, uns 40 minutos, e aí o último vídeo vai ser um vídeo menor, tá bom? Fico agradecido, pergunte lá para os seus queridinhos se eles estão dando essas aulas aqui, eles não estão, tá bom? Então, fique por aqui, fico agradecido a todo mundo que está aqui, e só peço para você se inscrever também no canal, porque isso me ajuda bastante também. Então, Telegram, se tiver interesse na reta final, só diga aqui para mim, tenho interesse, não. Ou se não tiver também, fala para mim, não tenho interesse, isso me ajuda bastante também a ter um termômetro aqui de todo mundo e se inscreva no canal. Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.